A paz, Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o Mano da PLT. E, irmãos, a palavra de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 18 e no 29, porque eu queria fazer uma breve comparação entre os israelitas daquele tempo e os romanos. E diz assim a palavra do Senhor, aqui, ó. Alguns dos é do 10, é o 10 e os 18. Aqui, ó. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Barneia. E ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Estes de Barneia eram os mais nobres que os de Tessalônica, e receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver as coisas, para ver se as coisas eram de fato assim. E também, os romanos, agora, para os romanos, eles, no versículo 18, eles já dizem assim: alguns filósofos epicureus e astóicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. O que eu quero dizer sobre isso, irmãos? Nós vamos ser chamados de loucos. Existem dois tipos de cristão. O cristão que ele examina a palavra, que eram aqueles da cidade de Barneira, né? Cidade de Barreia. Esses examinaram a palavra de Deus. Esses examinaram o contexto que Paulo dizia e o contexto que ele pregava. Já os filósofos em Atena, no lar da sabedoria, entre aspas, humana, eles já perguntaram: o que é esse tagarela? Quem é esse cara? Parece pregador de deuses estranhos. E o que eu quero te dizer? Existem dois tipos de cristão. O cristão que examina as escrituras. O cristão que examina a fundo aquilo que cada pessoa quer dizer. E existe aquela pessoa, aquele cristão, né, que às vezes, como você trazendo aquele contexto dos gregos serem esses cristãos, que eu quero dizer, que vão questionar. Esses cristãos que mesmo ouvindo a verdade e até mesmo conhecendo ela, eles vão negar. Eles vão, aquela pessoa que tipo, isso é bíblico, cara? Que você tá falando? Isso é bíblico? Isso é bíblico? Isso é bíblico? E a pessoa só pergunta isso. É porque a pessoa não está acostumada a ir na palavra, examinar. No versículo 11, eles falam aqui, ó. Ora, esses de Berreia, eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, não tem como você querer ser cristão. Isso é principalmente para mim. Nós queremos sermos cristãos que, não, eu não vou examinar a escritura, eu não preciso disso. O que é isso, cara? Nós precisamos de examinar a escritura, nós necessitamos de examinar a escritura. Eu quero perguntar para você, qual tem sido o seu posicionamento como cristão? Eu não vou mentir, o meu posicionamento como cristão tem sido como aqueles romanos que perguntavam por quê? Por que disso? Por que daquilo? Porque não está alicerçado na palavra. Só que eu reconheço isso e eu quero mudança. E eu vou mudar, porque eu escolho viver para o Deus vivo, porque eu quero examinar a palavra com toda a avidez, com toda a atenção, com tudo aquilo que eu sou e com tudo aquilo que eu tenho. Então, o vídeo de hoje só veio para trazer esse questionamento. Qual tipo de cristão eu tenho sido? O cristão como de Barneira, Berreia, cidade de Berreia, como aquele cristão de Berreia, aquele cristão que examina a palavra todo dia,
para ver se aquilo, quando vem a tentação do mundo, quando vem um ensinamento de um falso profeta, quando vem um ensinamento de alguma coisa estranha, não se deixa iludir, porque está alicerçado na palavra? Ou eu sou aquele cristão que na primeira coisa eu vou cair, na primeira coisa eu vou me render, na primeira dificuldade e no primeiro ensino de um falso profeta, eu vou ir na dele, ou eu vou desistir? Qual o tipo de cristão eu tenho sido? Então, gente, foi um privilégio poder estar aqui com vocês hoje. E o dia hoje tá lindo, tá muito bonito. Eu tô aqui na laje, eu tô vendo o céu e eu tô muito feliz. Eu tô aqui com a Bíblia e eu vou começar a ler agora. E é uma coisa maravilhosa, sabe? Tá aqui, olhar para as nuvens, o dia tá claro, uma coisa maravilhosa. Então, eu só queria trazer isso para que vocês ficassem atentos e que eu também me atentasse. Qual tipo de cristão eu tenho sido? Porque naquele dia não subirão aqueles que cantam as mais belas canções. Não subirão aqueles que pregam os mais lindos, aqueles que ministram os mais lindos louvores. Não subirão aqueles que pregam demais, mas subirão aqueles que são íntimos do Senhor. E a intimidade traz tudo isso que eu acabei de falar. Traz a vontade de cantar, traz a vontade de louvar, traz a vontade de ministrar louvores e traz a vontade de pregar. Então, pode-se dizer que sim, essas pessoas que fazem isso, mas elas não são íntimas do Senhor, não serão conhecidas naquele último dia. Mas aqueles que são íntimos do Senhor e fazem e cumprem a vontade do Pai, esses sim serão conhecidos. Então, irmãos, esse foi o dia de hoje. E aqui quem se despede de vocês é o Mano WD. Fiquem com Deus e que o dia de vocês seja abençoado.